Você já teve a sensação que quanto mais você tenta ser uma boa pessoa, mais algumas pessoas parecem perder o respeito por você? E não, eu não acho que você deveria tacar o foda-se e tratar todo mundo mal. E nem que você deveria ser uma pessoa ruim, parar de ajudar quem precisa, sabe? Na verdade, a proposta desse vídeo é exatamente o contrário. Porque existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ensinar as pessoas que elas podem ultrapassar os seus limites sem nenhuma consequência. Cara, e o real problema é que muita gente passa anos confundindo essas duas coisas. Então, hoje eu quero conversar com você sobre o preço de ser bonzinho com todo mundo. Talvez você já tenha vivido algum desses momentos. Você sempre foi a pessoa que fazia tudo para evitar conflitos, prefere engolir uma resposta desagradável do que criar um clima ruim, diz sim mesmo quando queria dizer não, aceitava uma piada que te incomodava só para não parecer sensível demais, ficava até mais tarde ajudando um colega, né? Emprestava dinheiro acreditando que a consideração seria recíproca, estava sempre disponível, compreensível, tentando fazer a coisa certa. Mas com o tempo, você começa a perceber uma coisa estranha. E sabe o que torna isso tão confuso? É que você não consegue sentir raiva da outra pessoa. Você sente culpa. Sim, você sente culpa por isso. Você começa a pensar que talvez esteja errando, exagerando, que talvez você esteja realmente sensível demais, que talvez respeito seja pedir demais ou até sorte. Mas a verdade é que não foi de um dia para o outro. Ninguém simplesmente acordou e decidiu te desrespeitar. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro veio uma brincadeira que passou um pouco do ponto. Você riu. Depois veio outra, um pouco mais pesada. Você riu de novo. Até que chegou um momento em que aquela pessoa já nem se preocupava mais em medir qualquer palavra com você. E talvez o mais curioso seja que enquanto isso acontecia, você continuava acreditando que ela estava preservando a amizade, cara. Quando na verdade ela estava apenas ensinando até onde ela poderia ir, mostrando que você não tinha limites. Aí, e sabe qual é a reação mais comum quando isso acontece? A gente tenta ser ainda melhor, ainda mais paciente, ainda mais compreensivo, ainda mais disponível, cara. Como se em algum momento a pessoa falasse ou fosse perceber que o nosso esforço e começasse a retribuir da mesma forma. Mas na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. E é justamente aí que muita gente chega à conclusão errada. Começa a acreditar que o problema é ser uma boa pessoa, que gentileza é sinônimo de fraqueza, que para ser respeitado é preciso ser frio, grosso, indiferente. Só que essa conclusão tá errada, cara. Porque pensa comigo, se ser gentil fosse o problema, as pessoas mais respeitadas do mundo seriam justamente as mais arrogantes. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? O problema nunca foi a sua bondade. O problema é que existe uma diferença enorme entre ser gentil e não ter limites. Ah, e quase ninguém ensina essa diferença. Então, pensa mais uma vez comigo. Toda relação entre duas pessoas funciona como uma negociação meio silenciosa, não é? Ninguém senta na sua frente e pergunta: "Ah, até onde eu posso ultrapassar meus limites dessa pessoa?" Não, cara. Isso simplesmente vem sendo descoberto aos poucos. Vou te dar um exemplo. Talvez isso já tenha até acontecido com você no trabalho. Bom, no primeiro mês, um colega pergunta se você pode ficar até mais tarde para ajudar ou fazer alguma coisa, uma demanda, talvez um trabalho que nem é seu. E aí você acaba aceitando. Na semana seguinte, ele pede de novo. Você aceita mais uma vez. Cara, e depois de um tempo ele já nem pergunta. Ele apenas assume que você vai fazer o que ele te pedir. E o real curioso mesmo da história é, se você finalmente resolver dizer não, parece que o errado é você, como se aquela obrigação tivesse sempre existido, sabe? Mas ela nunca existiu. Ela foi construída aos poucos. E o que mudou? Será que ele ficou mais mal educado de repente? Ou será que, sem perceber, ele apenas aprendeu que aquele era um limite que nunca existiu? E isso acontece fora do trabalho também, tá? Na família, nas amizades, nos relacionamentos. Porque nós mostramos, através das pequenas atitudes do dia a dia, aquilo que aceitamos. Um comentário inconveniente que você deixa passar, um favor que você aceita fazer mesmo sem querer, um não que vira tá bom, uma piada que te machucou, cara, mas você riu mesmo assim.
Sem perceber, você vai ensinando às pessoas uma coisa muito importante. O que é que elas podem fazer com você? Sabe, cara? E principalmente, o que é que elas podem fazer sem que exista nenhuma consequência. Calma. E é justamente aí que muita gente se confunde. Porque respeito não nasce apenas daquilo que você oferece aos outros. Respeito também nasce daquilo que você protege. Eu vou dar outro exemplo, beleza? Esse é um pouco maior. Pensa agora numa casa sem muro, ok? Ela continua sendo uma casa, mas qualquer pessoa entende que pode entrar com mais facilidade. O muro não existe ali para afastar quem está por aí. Ele existe para mostrar, para demarcar onde começa o espaço que precisa ser respeitado. Entendeu? Com limites pessoais é a mesma coisa, cara. Ele não vai afastar todo mundo. Serve para mostrar até onde cada pessoa pode ir. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas confundem limites com egoísmo. Porque aprenderam que proteger o próprio espaço é o mesmo que afastar os outros. Quem realmente gosta e tem uma real consideração por você, dificilmente vai se incomodar por você estabelecer um limite saudável dentro dessa relação, sabe? E o mais interessante disso é que não é só uma impressão. A psicologia realmente estuda esse tipo de comportamento há muito tempo. A gente aprende como tratar as pessoas observando aquilo que elas aceitam. Não é porque somos ruins ou algo do tipo. É porque o cérebro, cara, ele está constantemente entendendo quais comportamentos funcionam e quais não. E se toda vez que alguém ultrapassa um limite seu, nada acontece, aquele comportamento passa a ser normal e vira parte do seu cotidiano, cara. Não porque essa pessoa decidiu te respeitar, mas porque aos poucos ela aprendeu que aquele limite simplesmente não existia. E talvez seja isso que uma ideia tão antiga continua fazendo sentido até hoje. Você tolera o que você ensina. Cara, essa seja talvez uma das frases mais desconfortáveis desse vídeo. Porque ela tira a gente dessa posição de vítima absoluta e devolve pra gente uma parte da responsabilidade de fato. Não pelo que fizeram com a gente, mas pelo que continuamos permitindo depois. Você consegue perceber isso, cara? Não é só sobre deixar de ser gentil e nem educado. É só entender que gentileza sem limite deixa de ser uma virtude e começa a virar um convite indesejado. Então é o seguinte, talvez você esteja ouvindo tudo isso agora pensando, então eu preciso mudar completamente quem eu sou? E a resposta é claramente não. Você não precisa deixar de ser gentil, não precisa parar de ajudar as pessoas, não precisa parar de tornar alguém frio, porque as boas pessoas tornam o mundo melhor sim. Eu realmente acredito nisso. E eu espero que você, sinceramente, nunca perca essa característica, cara. Porque o mundo já tem gente indiferente demais. E o que ele precisa é exatamente de pessoas boas que também saibam se respeitar. Cara, gentileza não é ausência de limite. É justamente o contrário. Tende a dizer não no momento certo, o seu sim finalmente vai passar a ter valor. E talvez essa seja a maior diferença entre alguém que apenas agrada e alguém que é realmente respeitado. Então pensa bem, na próxima vez que alguém ultrapassar um limite seu, não se pergunte apenas por que aquela pessoa fez isso. Pergunte a si mesmo, em que momento ela aprendeu que podia fazer isso comigo?